estão adormecidos. E Jesus vai no seu terceiro e último período de oração, e quando retorna, estão novamente adormecidos. E se você está só, se os teus amigos te deixaram, te abandonaram, eu tenho uma boa notícia para você: você não é o único e nem a única a estar só. Jesus passou o período que os seus melhores amigos o deixaram, e ele enfrenta o Getsemane sozinho. Mas ele tinha uma missão. Ele diz: eu vou cumprir a minha missão, eu não abro mão dela, eu vou em frente, aleluia, que executar o projeto e o propósito que está no meu coração. E ele passa o Getsemane, e ali no Getsemane ele tem uma visão de todo o processo que ia acontecer na sua vida. Parece, irmãos, que vejo Jesus ali no Getsemane, e ele contemplando a coroa de espinho sendo colocado na sua cabeça, com, aleluia, os espinhos de quase 9 centímetros, e aquilo adentrando o seu couro cabeludo, e o malfeitor com uma cana batendo ainda na sua cabeça, e o sangue descendo na sua fronte. E se nós imaginássemos, irmãos, e dizer: por que Jesus não abriu mão de tudo aquilo ali? Por que ele não desistiu daquilo ali? Ele viu, irmãos, quando tiraram, despiram ele, e o malfeitor batendo no seu corpo, e diz-nos a história de que o chicote que chicoteava o corpo de Jesus tinha 2 pontas. Em uma ponta tinha osso seco de carneiro, e na outra ponta tinha chumbo. E quando chicoteava a vítima, e ela ficava dilacerada ao seu corpo, e as vísceras ficavam expostas. Porque Jesus não abriu mão de tudo isso, porque ele olhou para Ourinhos, e ele me viu aqui nesta noite, ele te viu aqui nesta noite, dando glória ao nome do Senhor, e dentro distante participando do corpo e do sangue dele. Aleluia. E ele diz: eu vou levar em frente a missão, eu não vou abrir mão da missão. Aleluia. Muitas daquelas vítimas, elas morriam antes de chegar à cruz. Tamanho era o sofrimento, tamanho era o espancamento, que os algozes espancavam as suas vítimas, e Jesus passava por tudo isso. Aleluia. É motivo de nós estarmos nessa noite dizendo: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te adoro, porque eu não poderia pagar o preço. Eu não tinha com que pagar, eu não tinha condições de pagar o resgate da minha alma, e o Senhor pagou o preço por mim, por você, e nós estamos aqui. Aleluia. O apóstolo Pedro diz o seguinte: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa sã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e incontaminado, nós fomos resgatados, comprados para Deus. A cédula que era contra a minha vida e contra a sua vida, ele pegou, levou na cruz do Calvário, gravou, e sabe o que ele diz para nós? Você não me deve mais nada, o preço eu paguei, agora é só gratidão, 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 gratidão. Seja agradecido a Deus pela salvação da tua alma. Aleluia. Seja agradecido a Deus. E é interessante que Jesus vai à cruz. Aleluia. Parece que vejo, deita-se a madeira, coloca-se o corpo de Jesus, já dilacerado, ensanguentado, coloca ele sobre a cruz, pega os pregos de quase 18 centímetros e começa a bater, está vendo, o prego está entrando no corpo de Jesus por minha causa e por tua causa. Aleluia. Termina de pregar, ergue
Pegue-se a cruz, desce nela dentro do buraco. Os pregos que estavam machucando o corpo de Jesus ainda davam impacto. Parece que vejo o corpo de Jesus se desprende, vai um pouco mais para frente, e ele ainda consegue tirar força e pegar novamente o seu corpo e trazer junto à cruz. O sangue está descendo. Aleluia. Desde as 9 da manhã ao meio-dia ele está na cruz. Do meio-dia às 15, a Bíblia diz, irmãos, que a natureza ficou revolta com o corpo de Jesus, o santo, que a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era nossa, a cruz nunca foi de Jesus. A cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era nossa, obreiros. Mas ele pagou o preço que era meu, para nos dar o resgate, nos dar o direito de vida eterna. É o momento que nós refletirmos do que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos fazer um passeio, nós não viemos rever amigos somente, nós viemos aqui por causa dele, nós viemos aqui por causa dele. Se Jesus não estivesse aqui, não teríamos razão de vir à igreja. Nós vamos à igreja porque ele está aqui, nós vamos embora da igreja porque ele vai conosco. Você dorme porque ele está com você, você acorda porque ele te sustenta, você toma um café da manhã porque ele te sustenta, você almoça porque ele te sustenta, você toma um café da tarde porque ele te sustenta, você vai ao jantar porque ele te sustenta, você está aqui porque ele te sustenta. Há uma mão que te segura, há uma mão que te segura, há uma mão que te segura, há uma mão que te segura. Por isso que você não cai não é porque você é bom, você não cai porque você não é merecedor, você não cai porque ele tem segurado, ele tem sustentado as tuas mãos. Aleluia. E com Deus o diabo não faz aquilo que ele quer, senão você não estaria aqui. Mas com Deus o diabo come de cabeça curto. Aleluia. É a vontade dele de nós estarmos aqui. Mas eu preciso caminhar para a conclusão. Eu preciso caminhar para a conclusão. Jesus está na cruz. O sol ficou com vergonha e se encobriu. Houve trevas sobre a face da terra. Oh, aleluia. As